o talento vindo de berço versus a obstinação e o trabalho duro. Sabemos exatamente que trabalho mesclado ao talento acabam falando muitas das vezes numa grande comunicação entre jogadores, já que se comunicam principalmente na carreira de um jogador em alto nível. Se pegarmos bem a comparação entre grandes jogadores, temos uma grande prova de que aqueles que se mais dedicam são os que vão mais longe em suas carreiras. O maior problema para muitos é quando de fato a grana e outros elementos um pouco menos essenciais acabam tomando o foco desses mesmos jogadores, que começam a se deslumbrar com a vida e não necessariamente conseguem manter o mesmo nível de foco e de atenção à sua própria profissão, já que um estilo de vida um pouco mais descuidado pode tomar de conta do seu próprio dia a dia, já que com dinheiro quase infinito, mulheres, festinhas e tudo mais podem povoar de maneira mais enfática a rotina desses mesmos jogadores. E se tem alguém que sempre vem virar do palco hipoteticamente como uma espécie de si, certamente é o Neymar. Sabemos muito bem que o Neymar tá muito longe de ser pequeno no futebol e já tem muitos títulos que o credenciam para ser um dos jogadores inesquecíveis. Na safra brasileira, indiscutivelmente, foi o cara mais talentoso que já tivemos, que conseguiu sobrar completamente no futebol BR e se desenvolveu cada vez mais na época que foi do Santos para Barcelona, e foi lá no Barça que se tornou um dos maiores ídolos recentes da história do clube catalão. Quando era muito jovem, o Neymar fazia as coisas parecerem fáceis demais. Era assim que todos assistiam seus jogos. A Vila Belmiro era o palco de um menino que fazia chover dentro do campo, que fazia grandes marcadores parecerem meninos jovens. Ele parecia gente grande na acepção da palavra de grandeza e desempenho, pois no futebol BR eu desafio você na história recente a ver alguém que sobrou tanto com tanta ênfase como o Ney. Nem mesmo Ronaldinho Gaúcho, quando chegou aqui do Flamengo e no Atlético, conseguiu deixar todo mundo estupefato como o Neymar conseguiu. Os contextos eram outros e claro, o Neymar fez isso porque na época, além de muito jovem, estava no seu auge técnico. Porém, contudo, entretanto, todavia, foi mesmo no Barcelona que ele se desenvolveu mais fisicamente, aumentou sua massa muscular e deu grandes esperanças para todos os torcedores brasileiros de que enfim viria o Hexa e as coisas começariam a mudar. E claro que em algum momento da vida ele seria melhor jogador do mundo, já que sob a óptica de muitas pessoas, a era Messi e Cristiano Ronaldo teria prazo de validade e Neymar manteria sua constância e seu foco. Só que sabemos muito bem que isso acabou não acontecendo. É um fato que Neymar encarou um panorama completamente oposto de outros jogadores e ele não teve a mesma sorte de muitos. Pegar o auge Messi e Cristiano acabou afetando definitivamente suas chances de ser o melhor. Ainda assim, se ele se conservasse e passasse mais alguns anos jogando no mais alto nível, mantendo-se ou no Barcelona ou com foco total no Paris, as coisas poderiam ser diferentes. Poderíamos hoje ter Neymar no mínimo com 2 ou 3 bolas de ouro, já que talento para isso e potencial o cara sempre demonstrou ter. E uma das mentes mais geniais dos últimos tempos no futebol acabou passando por provações as quais nem sempre conseguiu ser aprovado, tanto por lesões que acabaram afetando definitivamente seu físico, como também por processos longos de recuperação, bem como desvios de foco que acabaram afetando. Não tivemos mais o mesmo Neymar que antes desfilava e dava show. Por mais que as lesões tenham afetado, é notório afirmar que se ele tivesse um pouco mais de consciência e continuasse seguindo à risca sua trajetória e carreira, teríamos hoje um Ney muito mais vitorioso do que propriamente ele já foi. Se pensarmos bem, o Neymar de 2015 já era inevitavelmente grandioso. Imagina só se ele continuasse no mesmo nível, o que teríamos hoje em dia? Qual Neymar, quantos títulos já teríamos presenciado? Chega a ser até absurdo pensar, mas a verdade é essa. Por mais que soe como nostálgico, sabemos exatamente que Neymar não foi necessariamente um talento desperdiçado, já que demonstrou muita coisa e captou muitos fãs, mas que poderia ser ainda mais potencializado. Por mais que a vida seja do cara, sabemos exatamente que ele tinha totais condições de sobrar ainda mais no futebol mundial. A maior prova viva dessa chama-se Vini Malvado. Sabemos muito bem que em questão de talento, o Vini Júnior não é melhor que o Neymar. Se pegarmos realmente a bola no pé, se pegarmos as valências que o Neymar tinha, a característica de alguém que tanto poderia ser um camisa 7, como 11, como 10 ou até atuar como 9, o Neymar reuniu elementos que, em se tratando de magia, acabavam por fazê-lo totalmente diferente. Vini Júnior também, por ser um jogador de características opostas, em se tratando de velocidade e um arranque um pouco maior, potencializou-se naquilo que sabia, exatamente ser um ponta. Só que porém Vini sabia que precisava melhorar atributos que eram essenciais para um jogador, bem como, claro, a finalização. Na primeira temporada de Vini no Madrid Castilha, ele até que conseguiu colecionar alguns gols, mas muito aquém do esperado. Quando foi promovido para a equipe principal, com Zidane praticamente escalando de lateral, ele sabia exatamente o que encararia e o abacaxi que viria pela frente. Não era fácil se adaptar àquele novo estilo e esquema tático, em que principalmente o técnico francês acabou não o colocando numa boa situação. Ainda assim, Vini foi resiliente e mesmo não sabendo finalizar tanto naquela época, continuou a treinar seus atributos. Precisou ter paciência
para esperar Carleto Ancelotti chegar no Real Madrid e mudar completamente algumas coisas. Quebrando paradigmas táticos importantes, Ancelotti deu confiança para o brasileiro e era exatamente dessa confiança que Vini precisava para aflorar. Inegavelmente, Vinícius Júnior, exatamente, atualmente em 2024, é o principal candidato do mundo, não somente do Brasil, mas do mundo, a ser o melhor jogador do mundo. Isso antes mesmo de completar seus 24 anos. Exatamente com essa mesma idade, o Neymar já tinha conquistado muitas coisas. Consolidado no Barcelona, alguém que fazia chover no gramado, Neymar já era extremamente influente. Só que talvez nesse tempo todo, ele trocou o influente por influencer. É claro que reforçando mais uma vez, o estilo de vida e a maneira como Neymar vive só realmente diz respeito a ele, propriamente ele. Por mais que a gente dê opinião, só ele mesmo sabe o que fazer da sua própria vida. Mas no fim, os fãs cobram e sentem que poderia ser um pouco diferente porque sabem exatamente do potencial guardado nele. E talvez encarar de frente a utopia de um Neymar com 3 bolas de ouro, um Neymar hipoteticamente linear que não se perdeu em nenhuma carreira, acaba sendo um choque de realidade ao vermos o Vini Júnior desenvolvendo todo o seu feitio em campo, sobrando não somente em uma, em duas, em 3, mas como em todas as partidas e em toda a temporada do Real. Por mais que tenha demorado alguns anos e não tenha exatamente o mesmo nível de valência técnica do Neymar, Vini só precisou exatamente de um pouco mais de confiança e tempo para que se maturasse e conseguisse ser um grande destaque. Para muitos, o Vini joga hoje 25% do que Neymar jogava em seu auge, e com certeza se tivesse na mera Messi e Cristiano, não estaria sendo cotado a ser o melhor. Mas o que vale realmente de comparação, e independentemente de ele não estar numa era tão grandiosa quanto antes, ele já tem 2 Champions League e está perto de conseguir essa valência individual, um prêmio que vai o coroar como um daqueles jogadores eternamente lembrados na lista de melhores do mundo. E exatamente sobre isso, José Mourinho, técnico português sempre controverso, acabou sendo chamado em nova entrevista à Sky Sports e citou Vinícius Júnior em relação ao paradoxo comparativo entre foco, determinação e resultados. Nas palavras de Mourinho, sempre falei para meus jogadores o quão importante é ser determinado e focado no propósito. O objetivo tem que ser alcançado à medida que um jogador acredita nele, mas acima de tudo, que realmente pode demonstrar capacidade em manter-se no mais alto nível competitivo. Afinal, é disso que o futebol se alimenta. Podemos ver exatamente o exemplo de Vinícius, grande jogador da temporada do Real Madrid. Se fizermos um comparativo com o próprio Neymar, brasileiro assim como ele, vemos a diferença que o rumo das carreiras vem tomando. Enquanto um está prestes a ser o melhor do mundo, o outro foi um fantástico jogador, mas que poderia ter desempenhado um pouco mais. As escolhas são determinantes para a vida de um atleta, e é isso que tento instruir para meus jogadores. Finalizou The Special One, técnico português já anunciado pelo Fenerbahçe. Talvez exatamente tenha faltado Mourinho na carreira do Neymar. Talvez exatamente tenha faltado alguém que chegasse e o alertasse dos riscos que ele estava tomando em ter essa decisão de não focar tanto quanto no esporte como outros jogadores. Para algumas pessoas no rito popular brasileiro, o Neymar é um ex-jogador em atividade. A verdade é que essa palavra talvez seja muito dura para soar como realmente verdadeira. Neymar ainda tem uma Copa para disputar no ano de 2026. Não sabemos exatamente como ele ficará física e mentalmente até o momento da Copa nos 3 principais países da América do Norte: México, Canadá e Estados Unidos. Mas o que sabemos exatamente é que condições ele tem e jamais faltaram essas condições dele pegar a bola no braço, ser decisivo e ser um dos principais jogadores dessa nação. Até porque vimos que contra a Croácia, quando realmente chamou a responsabilidade, ele conseguiu guiar na chuteira o sonho de milhares e milhões de brasileiros que gritaram em uníssono gol, aquele feito incrível contra a Croácia na prorrogação, que após seu grande gol de redenção, levou seu balde de água fria ao levar um gol faltando 4 minutos para acabar. O final da história você já sabe, mas o meu ponto que eu quero provar é justamente de que Neymar ainda tem totais condições de chegar, olhar no espelho e falar: você é o cara. Não para ter o mesmo sprint físico de antes, já que sabemos que o corpo não reage da mesma maneira. As lesões e a idade já o impossibilitam de voar. Só que, porém, vamos ser sinceros, não é tão simples assim acreditar que isso vai acontecer nesse melhor cenário em 2026. Não sabemos qual clube Neymar vai estar, não sabemos exatamente o que vai acontecer, e daqui pra lá também o Vini Júnior pode ser o maior destaque brasileiro, já que isso vem paulatinamente acontecendo de maneira ampla. À medida que Vini vem crescendo na seleção brasileira, quem sabe daqui a um tempo ele pode ser a nova liderança técnica da equipe, mas só o tempo vai dizer. O atacante brasileiro teve 22 participações diretas em gols no
no mata-mata do torneio, maior número para qualquer jogador, dentre até o número de 24 anos. Tamanha efetividade foi mais do que suficiente para Vinícius Júnior contribuir para o 15º título da Champions e conferiu isso ao Real Madrid, justificando por muito o valor empregado pelo time madrilenho em sua contratação. Vindo das categorias de base do Flamengo, o Vini custou 45 milhões de euros, cerca de 164 milhões de reais na cotação da época, aos cofres do clube madrilenho. Os anos passaram e o investimento se mostrou muito acertado, e segundo o próprio Vini Júnior, custou muito pouco para o retorno conquistado em campo. Em entrevista ao Movistar Plus, o atacante brasileiro afirmou estar muito feliz jogando no Real, declarou todo o seu amor pelo clube e ainda brincou sobre o seu processo de contratação. Eu amo esse clube, amo todas as pessoas que fizeram de tudo para me trazer para cá. Me contrataram quando eu era muito jovem no Brasil, pagaram muito caro e no final custou muito pouco para eles. Estou muito feliz e quero seguir ganhando muito mais. Espero que o presidente renove meu contrato porque quero seguir fazendo história como Carvajal, Nacho, Modric e Kroos. Eles venceram a Liga dos Campeões 6 vezes. Eu quero ser como eles. Gostaria de me aposentar aqui, mas acho que o pessoal do Flamengo não vai deixar. O seu sucesso imenso pelo Real fez com que cada vez mais pessoas apoiassem e admirassem Vini Júnior. Com mais um troféu e gol decisivo, alguns internautas colocaram o atacante acima do compatriota Neymar na história do futebol. Outros, no entanto, não concordam. O Vini chegou ao 12º título na carreira pelo Real, sendo 2 Champions, 3 La Ligas, 2 Mundiais e uma Copa do Rei. Neymar, por sua vez, soma 27 troféus na carreira, somando as passagens por Santos, Barcelona e Paris. Dentre os principais estão uma Champions, uma Libertadores, um Mundial de Clubes, 2 La Ligas e 5 Ligue 1. O internauta comentou: com apenas 23 anos, Vini Júnior já é sem dúvidas maior que o Neymar, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Já outro rebateu: ainda não, pessoal, não vamos nos afobar. Neymar foi a maior revelação brasileira no futebol no século. Um Champions a mais é muito importante, mas Neymar por pouco não zera o futebol. Venceu tudo na Europa e também no Brasil. Vini Júnior tem muita coisa pela frente ainda, mas está perto. Outro comentou: tem uma opinião tanto quanto impopular, mas pra mim o Vini Júnior nunca será maior que Neymar. Em títulos e conquistas até pode ser, mas em futebol, representatividade e referência não. Neymar é ídolo de uma geração que teve Messi e CR7, se perdeu pelo extracampo, mas é um jogador único. Qual sua opinião? Vini Júnior tem chance de superar Neymar em todo o trajeto ou já superou? Você concorda com o Mourinho? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!